Por favor, abra a palavra de Deus na terceira carta do apóstolo João às igrejas da Ásia. Hoje nós temos a alegria de, como igreja, enviarmos a nossa irmã Lídia, depois de um tempo nos Estados Unidos, terminando o levantamento do sustento, ela deve descer ao sul para ajudar na plantação de igrejas. Mas durante os primeiros anos de cristianismo, o avanço dessa mensagem a respeito de Jesus dependia de uma maneira diferente da hospitalidade de outros cristãos. Sem muita preparação ou planejamento, mas seguindo como se fosse a pisada do apóstolo Paulo, os missionários eram feitos da noite para o dia. Todo crente, de alguma forma, era alguém disponível para que o grande Deus o utilizasse na obra de fazer discípulos de todas as nações. De maneira temporária ou definitiva, viajavam para lugares onde Jesus não era conhecido e pregavam o Evangelho. Enquanto tentavam fazer a vida, eles pregavam o Evangelho, planejando a vida de maneira bem simples. Todo discípulo era um potencial missionário. Afinal, essa era a missão que Jesus havia entregue à igreja, e de por todo mundo fazer discípulos a todas as nações. E aí essa grande comissão não foi para eles uma grande omissão, mas eles compreenderam e se colocaram à parte do que Deus estava fazendo. Eles precisavam de trabalhos, mas Jesus deveria ser conhecido em toda a terra. Eles tinham suas vidas, mas quando eles decidiram tomar a cruz, também voluntariamente, morreram para uma vida independente e com alegria colocaram tudo à disposição do Senhor, sendo que nenhuma missão, ou sonho, ou plano poderia se interpor entre Deus e a consecução de sua missão, de fazer Cristo conhecido entre todas as nações. Milhares de pessoas, no início da fé cristã, saíram em função do nome para fazer discípulos. Enquanto eles saíam, eles eram cuidados e sustentados por aqueles que ficavam, de forma que aqueles que vão são tão responsáveis pela consecução dos objetivos de Deus como aqueles que ficam. E aqueles que ficam, ficam apenas para promover aqueles que vão. E aqueles que vão só podem ir para realizar a tarefa de maneira correta por causa daqueles que ficam. De qualquer forma, a igreja como um todo, uns indo, outros ficando, a igreja como um todo precisa lutar e planejar e se esforçar para fazer o nome de Cristo conhecido. Nesse momento, a hospitalidade era muito importante. É nesse contexto em que a terceira carta de João aparece. A gente vê no versículo 1 do capítulo 1, ou na verdade só tem um capítulo, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. O presbítero aqui pode tanto significar a condição dele como pastor. Na verdade, ele é um dos poucos que se chama de pastor, referindo-se à sua idade ou à sua maturidade, mas presbítero também pode significar que ele está na condição de alguém que havia plantado aquela igreja, a igreja na qual o amado Gaio estava cuidando e pastoreando. Esse termo, esse nome Gaio, era um nome muito comum na época do Novo Testamento. A gente tem alguns nomes no Novo Testamento que falam sobre diferentes Gaios. Atos capítulo 19, por exemplo, versículo 19, fala de um Gaio junto com Aristarco, que foi pego pela multidão enquanto Paulo estava pregando e ia ser morto. Atos capítulo 20, versículo 4, Gaio, natural de Derbe, acompanhou Paulo na sua última viagem a Jerusalém. Gaio de Corinto, é provável que Paulo tenha ficado lá enquanto ditava a sua carta aos romanos. Então, Gaio era um nome comum, mais ou menos como o nome José nos anos 70. Um nome muito comum, normal. Então aqui, João, o presbítero, o pastor, escreve ao amado Gaio, que era um cristão comum, líder de uma igreja. As três cartas do apóstolo João, elas se complementam. A primeira carta, ela vai falar sobre o ABC da vida eterna: adoração, Bíblia e comunhão. Vai submeter todos os discípulos. É uma carta enviada para todo mundo, em todas as igrejas. Todo mundo que decide se chamar cristão precisa passar pelo crivo do que esses testes têm a dizer. Então, ele ama como Cristo ama, ou como Cristo requer. Esse é o teste do amor. O que ele crê a respeito de Jesus é de fato como Jesus se revelou. Esse é o teste da Bíblia. E a maneira como ele se relaciona com os outros, ele lida com o pecado remanescente de maneira correta ou não. Esse é o ABC da vida eterna.
Por meio desses testes, todo discípulo que, enfrentando esses testes, precisa passar de um jeito ou de outro. A segunda carta de João às igrejas não é para todo mundo, é para uma igreja a quem ele ama na verdade. Mais uma vez, a dificuldade lá é quando o povo está caminhando, Satanás vai trabalhar junto com este povo. Vocês lembram disso? Então, em Atos capítulo 4, surge grande perseguição, e aí prendem Pedro, prendem João, mas ao invés dessa perseguição forçar os discípulos a irem para trás, eles de maneira corajosa e ousada: vocês devem perceber por vocês mesmos se é correto nós deixarmos de obedecer a Deus para obedecer aos homens. E eles saem de lá se achando dignos de terem sofrido pelo nome do Senhor. Então o diabo sabe que a perseguição não estava causando os objetivos desejados. A igreja não está quebrando, a igreja não está fechando, a igreja não está indo para trás covardemente, que foi uma das coisas que aconteceu durante a época da calamidade, 2 anos atrás. Nossa igreja dobrou o número de pessoas. Mas o diabo, que aprende com o tempo, se não consegue destruir de fora para dentro, por meio das perseguições, empurrando o povo para que eles decidam ou não se vão obedecer, trabalha então de dentro para fora. E em Atos capítulo 5, nós vamos ver Ananias e Safira mentindo ao Espírito Santo, causando divisões dentro da igreja, hipócritas, querendo ofertar menos do que haviam acordado eles sozinhos diante de Deus, com o objetivo de querer o aplauso dos outros, principalmente querendo se comparar com Barnabé, um homem segundo o coração de Deus. Aqui não é diferente. A segunda carta de João é escrito durante uma época em que o povo está caminhando, e o diabo não consegue parar o povo de pregar o evangelho. Então ele se infiltra dentro do coração dos homens, como se fosse um reino parasita, um parasita dentro da mensagem de Deus, entrando no coração dos homens e forçando-os, ou de alguma forma combinando com eles, para que pervertam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E assim aqueles que creem no evangelho diluído, tosco, vazio, sem cruz, e assim vão para o inferno mesmo tendo levantado as mãos. Segundo João é escrito para isso. Irmãos, prestem atenção. João diz: vocês não podem nem estar junto daqueles que não confessam que Jesus é o Cristo de Deus. Doutrina, verdade é muito importante. Quando vocês dão boas-vindas ou acabam entrando em comunhão com esse pessoal que não proclama a verdade, vocês se tornam cúmplices da mentira. 3 João está relacionado com isso. A carta de 3 João pode ser dividida por nome de pessoas. No versículo 1, o presbítero fala dele mesmo. Do versículo 2 até o versículo 8, o tema é Gaio, o amado, e como ele estava vivendo de uma maneira que agradava a Deus. Versículo 9 até o versículo 11, é um homem chamado Diótrefes, um homem que havia conquistado uma posição na igreja de maneira indevida, um hipócrita que queria chamar a atenção em todas as coisas, atrapalhando o avanço do reino. E por último, capítulo 12, versículo 12, que é Demétrio, que todos dão um exemplo. Por causa do tempo, nós vamos se concentrar apenas na parte que fala sobre Gaio, e especificamente versículo 5 até o versículo 8. Mas vamos fazer a leitura do verso 2 em diante. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você, que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta: há de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos,
para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação do Evangelho. De maneira simples, João, por meio dessa carta a Gaio, não somente vai commendá-lo por ele estar fazendo ou trabalhando, sendo hospitaleiro por aqueles que são encaminhados pelo caminho, mas vai requerer dele que ele faça ainda mais, que ele exceda e faça um pouco mais. E ao fazer isso, a partir do verso 5, ele nos ensina por que cooperar com missionários. Quais seriam as razões bíblicas para cooperarmos com missionários? E aí o texto vai nos dar 3 razões. Antes disso, vamos pedir que Deus nos ajude. Hoje nós precisamos mais dele. Nós buscamos a Tua presença, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Buscamos a Tua face, porque reconhecemos que o homem é transformado, não pelo esforço próprio, não por meditação no nada. É a Tua palavra que santifica o Teu povo, é a Tua palavra que transforma os corações, é a Tua palavra que restaura a alma e dá sabedoria aos simples. Então santifica-nos, Senhor, na verdade, a Tua palavra é a verdade. Empurra os nossos olhos para contemplarmos a Cristo, aquele que é o modelo de tudo e todos, que personificava a verdade, e veio a esse mundo, deixando a sua glória eterna, vivendo como um homem, morrendo a morte de um condenado, para que os homens pudessem ter vida, e ele glorificasse o Pai, consumando a obra que o Senhor havia deixado. Então ajuda-nos a glorificar a Cristo, e em glorificarmos a Cristo, que o Senhor, do alto da Tua habitação, possa se agradar em nos transformar, porque nós temos muitas coisas que fazer. A vida é muito corrida, Senhor. Nós temos a tendência natural de nos perdermos nas muitas coisas. Que a promoção do Evangelho do Teu Filho esteja entre as nossas prioridades. Em nome de Cristo. Amém. Por que devemos nos envolver com a obra missionária? A responsabilidade que Paulo vê desta colaboração ou cooperar na obra missionária aparece de maneira simples numa descrição que ele faz no versículo 7. Ele diz: pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Para que a gente entenda o versículo 7, vamos dar um pulo no versículo 5. Então ele diz: Gaio, você tem sido fiel. Os irmãos que passaram pela tua casa, enquanto eles estavam pregando o Evangelho, eles retornaram para mim e eles explicaram, eles deram um testemunho diante da igreja que eu estou cuidando. Aqui, João, esse é o último dos apóstolos, vivo, na época em que ele escreve. Então, eles deram um testemunho diante da igreja do amor que você tem. Amor aqui demonstrado pela maneira como ele estava tratando essas pessoas. Esse amor não é aquele sentimento, aquele gostar, porque o versículo 5 diz que ele nem os conhecia, eram na verdade estrangeiros ou até gentios. Ele demonstra essa alegria no versículo 4, não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam de acordo com a verdade. E andar de acordo com a verdade aqui é de alguma forma participar, ajudar, cooperar, para que esses que necessitam de ajuda, enquanto eles caminham para pregar o Evangelho, recebam tudo o que precisam. Veja que a palavra verdade aqui aparece pelo menos 4 vezes nessa pequena epístola. Versículo 1, a quem eu amo na verdade. Versículo 3, deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Versículo 4, não tenho maior alegria do que essa de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Verdade é tão importante agora quanto era importante naquela época. Eu sei que a gente acha que essa pós-modernidade, o pluralismo de ideias, a gente acha isso muito bonito, mas quando ele é abraçado por dentro da igreja, a igreja que foi chamada para ser coluna e baluarte da verdade, ela acaba sendo uma opinião entre tantas outras. Ela é coluna e baluarte da verdade porque somente pela igreja é que Deus fala por sua palavra. A única instituição em todo o universo presente que se mantém debaixo da autoridade das Escrituras, que é governado pela Escritura, é a igreja.
Então a verdade aqui é tão importante, porque as pessoas estão saindo, mas se elas estão saindo sem a verdade, elas estão pregando uma coisa completamente outra. E se o próprio Gaio, enquanto ele está lá e serve com uma boa intenção, ajudando sem olhar a quem, não ajudando na verdade ou a verdade, ele acaba se tornando cúmplice. A verdade aqui não é aquela verdade ideia. A verdade aqui é um termo importantíssimo para João. Aparece tanto em João capítulo 1, João capítulo 8, versículo 26. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é aquela correspondência da realidade dos fatos. A verdade, ela deve ser personificada em Cristo. Ele explica a verdade no sentido de ser um verdadeiro promotor, revelador de quem é o Pai. Mas ele é a verdade no sentido de ser digno de crédito, de não ter erro, falseamento. A verdade relacionada ao próprio Senhor Jesus Cristo precisa primeiro ser percebida, e aí depois nós podemos participar do que Deus tem feito lá. Nós precisamos ou devemos cooperar com esses missionários, esses que estão saindo, porque eles são servos de Deus. Aí, agora no versículo 7, diz que eles saíram por causa de quê? Por que eles saíram? Porque a vida estava muito sacal, eles queriam mudar as coisas. Porque eles estavam procurando por uma certa aventura. Porque eles não deram certo em nada nessa vida, e assim eles querem tentar uma coisa nova. Eles querem renovar. O texto diz que eles saíram por causa do nome. Essa palavra sair, ser enviado, ela tem um aspecto missionário. Por exemplo, em Atos capítulo 14, versículo 20, Paulo descreve a sua atividade missionária em termos de ser enviado, em termos de sair. A mesma coisa acontece em Atos capítulo 15, versículo 40. Na sua segunda viagem missionária, ele vê em viagem missionária como em termos de saindo com um objetivo. Como assim eles saíram por causa do nome? A palavra por causa do nome, colocando junto, eles saíram em missão, eles tinham um propósito, esse propósito era relacionado com este nome. Qual era a relação entre o propósito, o terem saído, e o nome? Eles saíram para benefício do nome, eles saíram por causa do nome, o nome os motivou, os empurrou para que eles decidissem sair. Este nome não é o nome deles, este nome nem é o cristianismo como religião, que se tornaria religião oficial do império. Este nome é aquele que aparece em Romanos capítulo 1, versículo 5, por amor do seu nome. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu nome. O evangelho trata do nome, da pessoa, do caráter de Jesus Cristo. E é isso aqui. João está dizendo, eles saíram, foram empurrados, eles decidiram, o propósito de sua saída foi beneficiar o nome, por causa do nome, para benefício do nome. Qual foi a última coisa que você fez pensando no que Jesus ganharia? No que o nome de Deus ganharia? E antes de você pensar nessas outras coisas que são às vezes religiosidades, né? Essas coisas que são esperadas de nós, e dinheiro e outras coisas assim, eu quero ver você planejando a vida, depois de ouvir a palavra de Deus, ou enquanto você está em casa refletindo, quando você começa a planejar a sua vida ao redor do nome de Cristo, os planos de trabalho, aonde você mora, onde você compra ou aluga uma casa, com quem você conversa, como você ora, com quem você ora, o que você compra, como você veste, o que você lê para as crianças, o que você assiste na TV, pensando em termos matemáticos, eu vou fazer isso aqui para benefício do nome, eu fazendo isso, o nome de Jesus ganhará, eu fazendo isso, será agregado valor ao nome de Cristo, não valor monetário, mas será reconhecido sua beleza,
sua grandeza e o sacrifício a Ele devido. Ficará claro para as pessoas que souberem disso, ou que entrarem em relacionamento comigo, em fazer isso, que Jesus é digno de todo o crédito. Jesus é digno de todo o benefício. Jesus deve crescer enquanto eu devo diminuir. Mas talvez você fez as suas escolhas baseado no que você acha que é bom. E eu entendo isso. A matemática foi no que você ganha. Os missionários, nesse sentido, eles são completamente diferentes de você. Essa é a descrição. Nós deveríamos ajudá-los de alguma forma, porque se eles saíram para beneficiar o nome, quando nós beneficiamos os missionários, nós beneficiamos o nome de Jesus. Nós beneficiamos o nome de Jesus. Como é que Jesus recebe benefício? Irmãos, de várias maneiras. Em João, Deus vai dizer: todo aquele que o Pai me dá, Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Da mesma forma, João capítulo 10, Jesus falando que é o bom pastor, ele diz: eu tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las, então haverá um rebanho e um pastor. Essas ovelhas, elas estão espalhadas. Deus fala por meio da boca do seu povo. E se você não está engajado em fazer Cristo conhecido, ou engajado em ajudar os missionários para encontrar essas ovelhas que estão perdidas, que foram entregues pelo Pai a Jesus, você está perdendo uma oportunidade. Esse foi um dos textos que mais trouxe encorajamento ao meu coração. Exatamente antes de pregar o primeiro sermão na igreja, não tinha igreja, na Maranata aqui, logo antes, meu coração começou a pregar uma peça. Eu estava com medo do que as pessoas iam pensar. Eu era um jovem de 21 anos, tinha casado em fevereiro, esse era o mês de maio, eu estava lá pronto para pregar, até que me deu um grande medo. E o versículo que o Senhor, o Espírito, colocou à minha mente foi: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Eu tenho ovelhas, a mim me convém conduzi-las. De que o Deus tinha o seu povo lá, eu só precisava encontrar. Se você não encontra, então coopere para que outros encontrem e tragam benefício para o nome de Jesus. Quando as pessoas são salvas, quando elas abraçam a fé em Cristo, o que acontece não é só que elas ganham alegria e satisfação e felicidade. O que acontece é que o grande Deus, Ele recebe a glória por ter sido reconhecido como o único que salva e pode fazer perecer. Fazemos isso, pregamos o Evangelho para o bem do povo, sim, mas para a glória do Senhor, quando Ele recebe todas as atenções como aquele que salva. Nós devemos nos envolver com os missionários, com o trabalho de pregação itinerante do Evangelho, porque eles são servos de Deus, saíram por causa do nome. Talvez você tenha ouvido aquela ideia de que todo mundo é um missionário, certo? Aqui, ali, ao redor do mundo, do outro lado da rua, né? Talvez já devem ter ouvido isso em algum lugar. Existe um sentido em que, obviamente, você deve pregar o Evangelho aonde você está, obviamente. Mas existe um outro sentido, esse sentido mais histórico, em que missões ou aquilo que a igreja faz para discipular as nações indica movimento de um lugar, indica transferência de um lugar para o outro, cruzar determinadas fronteiras, olhar o horizonte e ver onde Cristo ainda não é conhecido. De alguma forma, esse texto não está falando, quando você prega o Evangelho, no sinal dizendo Jesus te ama. Tudo bem com isso. Esse texto está falando de pessoas que tinham sido enviadas, saíram para trazer benefício ao nome de Jesus, motivadas pelo nome de Jesus, servas de Deus em relação ao Evangelho. Então, quando a gente remove toda a beleza que tem alguém se preparar, orar, servir aqui e planejar gastar o resto das suas vidas, ou de maneira esporádica em um determinado lugar,
porque é tão importante lá quanto você pregar o evangelho no sinal, a gente perde a noção histórica de que missões se dá nessa transposição, nesse cruzamento de barreiras para que Cristo seja conhecido. É o texto aqui. Eles saíram por causa do nome. Eles saíram para trazer benefício ao nome do Senhor. Esse é o nome de Jesus, para trazer obediência por fé entre todos os gentios. O texto ainda continua dizendo: devemos cooperar com os missionários, porque não somente eles são servos de Deus, ou seja, saíram por causa do nome, para trazer benefício ao nome, mas porque eles decidiram confiar na provisão de Deus por meio de sua igreja. Onde é que está isso? Versículo 7 diz assim, pois foi por causa do nome que eles saíram. Eles saíram sem receber nada dos gentios. O que é isso? Naquela época, aqui é um apanhado histórico, naquela época, então, os professores profissionais, enquanto eles iam caminhando, pregando o evangelho, às vezes eles recebiam donativos daqueles que estavam ensinando. Então, eu estou pregando o evangelho, não era só o evangelho, é qualquer professor de uma filosofia, um mestre de uma determinada coisa, ele ia caminhando, e à medida que vai caminhando, as pessoas que recebiam o seu ensino davam alguma ajuda. Esses irmãos aqui resolveram não aceitar isso. Eles resolveram não receber nada do gentil. O gentil aqui não é gentil aquele que simplesmente é fora de Israel, porque a gente já viu no versículo 5 de que Gaio fazia bem até os estrangeiros, ou os gentios nesse sentido racial. Gentil aqui são pagãos, aqueles que não são cristãos. Eles haviam decidido pregar o evangelho, eles haviam decidido compartilhar o evangelho e confiar no suprimento e na provisão do Senhor para o trabalho que eles estavam realizando. No versículo anterior, do 6, nós temos até um qualitativo desse tipo de relacionamento que Gaio, ou que nós devemos ter nessa cooperação com aqueles que são enviados. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. É correto o que você está fazendo, e você deve fazer isso de uma maneira que agrada a Deus, ou de uma maneira digna, de uma maneira que demonstre a importância devida à tarefa. Aqui não tem nada a ver com o que os homens são. Todos os homens, por mais firmes que estejam, são pura vaidade. Não importa a titulação, não importa quanto dinheiro tem, não importa se alto, baixo, grande, magro, não importa se inteligente, capaz, quantas línguas fala. Todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Mas, como nós vamos ver mais na frente, porque a mensagem é maior do que o mensageiro, aqueles que pregam, que explicam a verdade, essa atividade é tão central no plano de Deus, tanto para salvar o pecador, quanto para magnificar a Cristo, que aqueles que cooperam com isso devem reconhecer a importância dessa tarefa, essencial, central, e devem encaminhar esses irmãos de uma maneira digna, de uma maneira correta, de uma maneira que agrade a Deus. Como seria se nós fizéssemos isso de uma maneira que não agrada a Deus? O texto aqui fala, sem receber nada dos judeus, aqui o texto está falando de tudo que é envolvido no sustento deles. Se eu estou caminhando em determinado canto, eu vou precisar de alguém que me dê uma guarita, que eu durma. E aí talvez eu precise comer no outro dia. E talvez eu vou precisar de uma ajuda para pegar o ônibus que vem lá na frente. Todas essas atividades que implicam sustento estão inclusas aqui. Você vai fazer bem em encaminhá-los de uma maneira que agrada a Deus. Eles decidiram aceitar o suprimento por meio da igreja e não aceitar nada de não descrentes, ou de descrentes, não aceitar nada daqueles que não são convertidos. Quando a gente olha para a Escritura, irmãos, eu sei que hoje está um negócio terrível com essa filosofia de algumas empresas que se chamam igrejas, que falam a respeito do neopentecostalismo e de dinheiro mais do que qualquer outra coisa.
Mas existe um mandamento bíblico para aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Por favor, abram em Lucas capítulo 8. Não é Jesus que cria isso, mas nós vemos isso também na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 8, olha que texto interessante, o versículo 1. Lucas 8, 1. Aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho de Deus, do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Estão vendo? Não é uma invenção de neopentecostal. Os neopentecostais, eles modificaram o recurso que se deveria pagar para esses que estão saindo para pregar o Evangelho, é porque o tempo que ele dedica ao ministério, como é o caso de Jesus, ele ia de cidade em cidade pregando o Evangelho do reino, não conferia a ele condições, tempo para que ele dedicasse ao suprimento diário. Era difícil, impossível que ele tivesse um trabalho normal que providenciasse para o que ele precisava. Então, enquanto ele trabalhava nisso, como um trabalho, trabalhava muito, outras pessoas ajudavam para que o trabalho em si não sofresse. Os apóstolos tiveram esse mesmo comportamento. Em 1 Coríntios capítulo 9. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros partilham esse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida? Versículo 14. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, não somente nosso Senhor, mas a gente tem visto aqui até o próprio apóstolo e outros apóstolos vão fazer a mesma coisa. Então, não é uma tentativa de forçar a barra ou de conseguir trabalho fácil. Aqueles que pregam o Evangelho devem estar entre aqueles que mais trabalham, porque servem o Senhor de uma maneira especial. E por causa disso, por causa do tempo que eles dedicam ao ministério, ele precisa ser sustentado, ele precisa prover para ele. É o que eles estavam dizendo lá. Então, como é que eu poderia ter um trabalho na minha cidade se agora eu estou numa viagem missionária para pregar o Evangelho em outro canto? Então, não é anuência para a preguiça, mas a possibilidade de que Deus, essa grande máquina dada por Deus, que é essa missão de Deus, de que outras pessoas providencie aquilo que esse camarada precisa para que o trabalho do Evangelho não seja diminuído, mas continue avançando. Então Deus ordenou que quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Mas não somente Jesus foi sustentado pelos seus discípulos, o apóstolo Paulo foi sustentado pelos seus discípulos, mas ele nos dá uma ordem em 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 diz: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Em Atos capítulo 18, não precisam abrir na segunda viagem missionária, da terceira viagem missionária, Paulo está em Corinto, e aí ele chega em Corinto e tem muita coisa para fazer, mas ele não tem como sustentar, então ele vai fazer tendas de couro, ele está junto com Áquila e Priscila, e aí ele trabalha fazendo tendas de couro e depois prega o Evangelho. Mas diz o texto, no versículo
3 a 5, que quando Silas e Timóteo chegam lá, eles se entregam completamente à palavra. Isso é, aqui eles podem trabalhar para providenciar para ele, para que ele se dedique completamente à palavra. Essa é a única razão porque pastores e missionários deveriam ser sustentados. Não tem nada a ver com quem eles são, mas tem a ver com o trabalho que eles fazem. É um trabalho nesse sentido como qualquer outro, muito embora de maneira ativa eles preparem as pessoas para o outro lado da eternidade de uma maneira mais intencional. Mas se houvesse tempo para que eles trabalhassem, para prover para si e servir, isso seria muito bom. No entanto, não sem dificuldades por conta do tempo. Quando eu estava servindo como pastor numa igreja lá nos Estados Unidos, depois do nascimento do Joshua, a gente teve dificuldades para ajustar-se financeiramente, né? O Joshua tinha uma série de problemas, a gente estava pagando o parto e coisas assim, então o orçamento não estava fechando. Então eu fui trabalhar em outro lugar. Então o plano era trabalhar nos Correios, no USPS, de 4 da manhã às 8, carregando com as coisas pesadas, e depois ia para a igreja, chegava lá 8h15 e trabalhava o resto. Então um dos presbíteros da igreja soube disso, e aquilo ali foi uma das coisas que eu guardo no meu coração. Ele, sabendo disso, então ele foi no meu escritório e chorando disse: me perdoe, eu não tenho colocado em prática 1 Coríntios 5,17. Era nossa responsabilidade prover para você. O seu tempo não deveria ser dedicado assim. Ficamos felizes de você conseguir trabalhar de outro jeito, mas o seu tempo não precisa dedicar assim. Outras pessoas podem carregar caixas. Nós precisamos que você nos ensine. Aquilo ali foi um grande incentivo para o meu coração. Era um homem que entendia, não a pessoa, mas que entendia a centralidade da palavra de Deus. E aqueles que estavam encarregados, né, como o texto diz, de presidirem bem e se esforçarem no ministério da palavra, por causa da palavra, eles deveriam ser bem cuidados. Eu honro ao ministério da palavra, eu honro a Deus da palavra, eu valorizo e demonstro o apreço que eu tenho pela palavra de Deus, honrando aqueles que trabalham e se esmeram para ensinar a palavra de Deus. Não é a pessoa em si, mas por causa daquilo que ele faz para trazer ao nosso próprio benefício, ao nosso coração. Então o Senhor Jesus, por causa do trabalho que realizava, foi sustentado. Os apóstolos, por causa do trabalho que realizavam, foram sustentados. Os pastores, Paulo vai dizer, por causa do trabalho que eles fazem, devem ser sustentados. Eu demonstro o meu cuidado pela palavra, o meu apreço pela palavra, pelo meu cuidado, o meu apreço por aqueles que estão liderando, presidindo, sustentando a palavra de Deus, né? Ensinando a palavra de Deus. E aí lá, o nosso texto de 3 João não é diferente. Esse pessoal saiu, esse pessoal decidiu confiar no que Deus pode fazer por meio da igreja. Então eu queria, João vai dizer, que vocês encaminhassem esse povo em sua jornada, tornasse realidade o plano que eles têm de chegarem em outros lugares, de uma maneira que agrada a Deus. Nós temos feito isso com os nossos missionários? Temos feito isso com aqueles que trabalham entre nós? Nós acabamos de pedir por mais obreiros. Nós entendemos as coisas que estão juntas aí, que vem junto no pacote? Não é só fazer o que pode fazer. O texto diz, de um modo que agrada a Deus. Esse é o sustento que eles precisam ter por causa do trabalho que realizam. Nós devemos cooperar, irmãos, com os missionários, porque eles são servos de Deus, saíram por causa do caminho do nome, para benefício do nome. Devemos cooperar, e aqui cooperar financeiramente com esses missionários, porque eles decidiram confiar na provisão de Deus que seria dada por meio da igreja. Deus ordenou que quem prega o evangelho, viva do evangelho, para benefício dos outros a quem ele vai servir. Mas o texto ainda nos dá mais uma razão, a última delas.
No versículo 8, ele diz: portanto, sendo que isto é verdade, devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Nós devemos cooperar com os missionários porque eles são servos de Deus, saindo por causa do nome. Devemos cooperar com os missionários porque eles decidiram aceitar de bom grado o sustento e a provisão do Senhor por meio do seu povo. Mas devemos também cooperar com os missionários, porque fazendo isso, nós cooperamos na proclamação da verdade, na proclamação do Evangelho. O portanto é como se ele desse uma implicação. A participação na obra missionária demanda que a gente entenda o que está acontecendo. Você quer compartilhar, quer cooperar com o que Deus está fazendo no mundo? Eu acho que às vezes, eu creio que às vezes a gente não entende o que está em jogo. E acho que é uma das razões porque João fala tanto a respeito da verdade. Eu acho que no final do dia nós não acreditamos que, a menos que as pessoas tenham uma fé consciente em Jesus como Salvador, elas irão ser condenadas eternamente. Por isso que nós conseguimos falar sobre o inferno durante o culto, mas dentro de alguns minutos a gente fala sobre receita de bolo, quem jogou, e aí se a comida está boa, a dieta que fizemos. Porque no final das contas, eu acho que o pluralismo e essa pós-modernidade deu um baque naquela convicção e certeza de que ao final de cada sermão paira sobre os homens a mão pesada do Senhor, empurrando-os para o inferno. Enquanto Cristo, do alto da sua habitação, oferece a si mesmo em resgate por esses pecadores. Achamos que estamos brincando, que haverá sempre tempo de amanhã, sempre outra possibilidade, que no final vai dar tudo certo. Essa é uma das razões porque nós não cooperamos de maneira sacrificial no envio de missionários, no sustento de missionários. No final das contas, é um problema de descrença. Se acreditássemos que somente uma crença consciente na obra de Cristo na cruz, eu acho que então nós faríamos. Nos falta aquela compreensão que no final da vida os homens prestarão contas diante de Deus. É interessante que no versículo 8, essa cooperação é em quê? Essa cooperação é interessante, não é nem com eles, simplesmente. Existe essa cooperação com ele, obviamente, Filipenses capítulo 1, do versículo 1 a 6, e também Filipenses capítulo 4. Mas aqui o nosso texto, a cooperação é com o quê? Devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com ele em quê? Na proclamação da verdade. É como se nós, de alguma forma, mesmo não estando no topo da lança, mesmo não estando nos confins da terra, mesmo não estando na Guiana, ou na Ilha da Madeira, ou em Madagascar, ou na Bolívia, ou em Capistrano, enquanto nós nos sacrificamos intencionalmente, nós participamos do que acontece lá, naquele dia, se Deus decidir fazer qualquer coisa, ou salvar, ou tornar claro que a condenação dos homens é justa, porque ouviram e não quiseram, o seu nome estará lá como participante. Nós precisamos crer que somente a proclamação da verdade é que produz vida. E se isso é assim, deveríamos participar desta verdade. Falta-nos a convicção sobre a verdade de Deus, sobre a condição dos homens, a parte de Cristo. Falta-nos aquela convicção de que foi dado a nós o privilégio e a responsabilidade de anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo, de que Deus decidiu em sua soberania utilizar meios indiretos, mediadores, isso é, sua igreja, para anunciar a sua missão. Mas agimos como se não houvesse uma ira justa que precisasse ser satisfeita pelo Deus Santo que odeia o pecado. Ouvimos o mundo cantar que tudo vai dar certo no final, e nós acreditamos. Achamos que o Deus justo, do alto da sua habitação, olhará para aqueles que estão condenados
a eternidade de alguma forma. Mais uma chance Ele dará, que as pessoas serão tiradas do purgatório. Purgatório não existe. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Descremos quando os homens forem banidos da presença do Senhor para o fogo eterno, não haverá lugar para compaixão. Ignoramos que até os seus familiares, se houver a possibilidade de ver aqueles que foram amados durante a vida padecerem no inferno, enquanto escuta o retumbar da condenação que vem do trono, apartai-vos de mim, maldito. Ao final dessa frase dirão amém. Modificados completamente, com uma compreensão agora clara e perfeita da justiça, nenhum homem no inferno receberá a compaixão daqueles que estão no céu. Nós ignoramos isso. Essa convicção sobre a importância da verdade deveria aparecer, irmãos, em nossas orações. Qual a última vez que você orou: Senhor, venha o teu reino? Ou você ora só pelo seu filho, sua filha, agradece pela comida, pelo seu trabalho, pela sua esposa? Não foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nos pedidos que fazemos sobre a salvação dos pecadores, se crêssemos de fato nessa proclamação da verdade como essencial, isso iria aparecer lá. Deveria aparecer na conversa que temos com os nossos filhos, como oramos por eles. Deveria aparecer no nosso orçamento, quando pensamos como ajudar os missionários. Deveria aparecer na interação e oração por esses próprios missionários. Me diga, qual foi a última vez que você orou pelo João e a Fabi, Renato e Franciane, Heron, Adil, Ronaldo e Thalita, Jorge, Darlene, Genuan, Lídia, Juan, Criselite e Duda na Bolívia, Fernando na Venezuela, Rafael e Milka, Tiago e Alexandre no mundo muçulmano? Você não sabe nem quem são esses? Isso é uma vergonha. Você pode participar do que Deus está fazendo no mundo, elevando a Cristo como o centro de todas as atenções por meio da proclamação da verdade. Mas você vai dizer: pastor, eu creio. E eu vou dizer: me prove. O homem que dentro de um edifício em chamas, ele diz que sente a fumaça, diz que vê as chamas, diz que ouve o estalecido dos caibos quebrando, mas mesmo assim se mantém embaixo como se nada estivesse acontecendo, ele se engana. Esta verdade que ele diz que acredita, esse emaranhado de sentidos, não empurram ele para sair da casa e não padecer o juízo. O que os nossos missionários estão fazendo? Eles estão anunciando o Evangelho, amém? E eu e você podemos cooperar com a proclamação, nem com eles, porque a mensagem é maior do que o mensageiro. A mensagem é muito maior do que o mensageiro. Aquilo que sai de suas bocas pode mudar a eternidade das pessoas, e Deus nos dá condições de participarmos disso. E quando você olha e procura de todos os modos para fazer o mínimo possível, ficar bem com a sua consciência, não fazer os investimentos que são as únicas coisas nessa vida que tem lucro eterno. Falta a convicção da importância do que eles estão fazendo, ou pior, falta o amor ao Deus que ama a promoção da verdade. Eu queria encorajar os jovens aqui. Isso aqui não tem nada a ver, no final das contas, com recurso. Tem a ver com a disposição do seu coração. Tem a ver com você pensando se você recebe mesada, cadeirada ou bancada. De você empurrando de maneira intencional o seu coração para participar do que Deus está fazendo. Orar pelos missionários e ajudar esses missionários, encaminhando-os de uma maneira que agrada a Deus, de modo digno do Senhor, de maneira que você, mesmo novo, pode
participar, cooperar da proclamação do Evangelho naquele dia. Os sanduíches que você comeu não farão nenhuma diferença. Aquela batatinha se levantará naquele dia e julgará você, porque você gastou e investiu muito mais recurso em chocolate, em bombom, em gasolina, do que em participar do que Deus estava fazendo no mundo por meio dos missionários. Você teve chance, teve informação, poderia ter orado, poderia ter ajudado. Falta-lhe convicção. Ajude os seus filhos a começarem cedo. Ajude eles a compreenderem que podem participar da obra que Deus está fazendo no mundo. Encoraje falando das boas novas. Encoraje ajudando ele a fazer o que deve ser feito. Ninguém vai passar desapercebido. Não sei se vocês lembram, olha só uma página anterior, na segunda carta de João, ele fala de uma associação ruim. Segunda carta de João, ele diz no versículo 10 e 11: se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, é a doutrina a respeito de Jesus, não recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Tudo o que eu puder fazer, grande ou pequeno, para promover o que é mal ou promover o que é bom, tem valia diante de Deus. Existe cumplicidade em dar as boas-vindas para quem vem até mim pregando o evangelho falso. Cumplicidade. Então eu não reposto herege, eu não sigo herege, eu não mando para os outros herege, eu não faço isso porque eu não quero me tornar cúmplice nos pecados desses homens. Mas ao mesmo tempo eu empurro a mim mesmo e aos meus irmãos para participarem do que Deus está fazendo no mundo. Em Mateus capítulo 10, Jesus conta uma história fabulosa sobre as crianças. Ele diz assim, porque em verdade vos digo, aquele que der um copo de água fria a um desses meus pequeninos, visto que são meus discípulos, eles receberão galardão. Um copo de água fria. Um copo de água fria, uma coisa simples como essa. Os nossos filhos, eles aprendem como aquele menino que tinha R$2, 2 moedas, uma era para comprar o Richester, e outra era para dar oferta missionária. O menino, em direção da igreja, ele tropeçou e caiu, perdeu um. Qual foi o que ele perdeu? Exatamente. Alguém tem que corta aquilo que é eterno. Mas esses nossos filhos, eles precisam ser ensinados vendo. Então o texto termina. Nós deveríamos cooperar com os missionários, primeiro porque são servos de Deus saindo pelo caminho. Saíram por causa do nome, para benefício do nome. Segundo, eles decidiram confiar no sustento provisionado por Deus por meio do seu povo. Eles resolveram não receber nada daqueles que não eram cristãos, mas viverem pela fé. E por último, porque ao fazer isso, nós nos tornamos cooperadores da verdade. Poucas coisas valem a pena na vida, meu irmão, e fica para sempre. Cooperar na obra de Deus é o único investimento que não tem perda nenhuma. É o único investimento que de fato promove aquilo que é correto. Deus tenha misericórdia da nossa alma. Vamos orar. Senhor, fica conosco. Nós precisamos da tua ajuda. Precisamos que o Senhor trabalhe nos nossos corações, nos faça crer nas verdades que nós cantamos. Nós temos padecido de uma impiedade maligna. Afirmamos coisas em nossos corações, mas o nosso tato, as nossas decisões, elas exprimem um ateísmo prático.
não há influência do Senhor nas nossas decisões. Senhor, ajuda o teu povo, perdoa o teu povo, age no meio do teu povo. Faz-nos, Senhor, ser o povo que proclama as verdades do Evangelho de Cristo, de que há uma ira que os homens têm que enfrentar, cuja solução foi provisionada pelo Senhor. O Senhor, no teu Filho, como um sacrifício substitutivo, pagou os preços, recebeu a condenação de maneira voluntária. E assim os homens que põem a fé em Ti podem ter vida finalmente. Ajuda, Senhor, o teu povo a crer, porque o nosso coração é incrédulo até os ossos. E mesmo agora decide não dar atenção ao que se ouviu. Tem misericórdia do teu povo e ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a participar do que aquilo que o Senhor está fazendo nesse mundo. Em nome de Cristo. Amém.